Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao programa Ponto Zero, do nosso querido Dr. Walter Trebitz, né, que é um agente transformador da sociedade, professor de Direito e Universidade, que vem trazendo muito conhecimento para que a gente possa dar esse upgrade evolutivo para uma dimensão de amor, sabedoria. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo, tudo bem, Cris? Melhor agora, né? Toda sexta-feira é um grande presente, toda sexta, toda quarta, toda vez que fazemos programa, é sempre um grande presente estar contigo. Gratidão, viu, Walter, pela tua presença, amigo. Boa noite a todos e vamos lá, mais um tema para hoje, um tema bem interessante aí para a gente falar. É verdade. Aliás, antes de a gente iniciar, pode falar. Todos os temas são muito interessantes e instrutivos, né? Porque nos levam a uma reflexão e uma interiorização, né? Para que possamos ser cada vez melhores, né? Como seres humanos. O tema de hoje, até eu vou esclarecer para o pessoal, que ele é resultado de perguntas que fazem para a gente, tá? Então, esse tema foi desenvolvido em cima das perguntas, né? que o pessoal faz, tá? Então, hoje não é exatamente perguntas e respostas, mas o tema está baseado, né, em perguntas que as pessoas fazem, e vocês vão ver que muitas perguntas são feitas aí no decorrer das nossas transmissões. Separei aqui um grupo delas para a gente poder falar um pouco, e que elas são afins, né, são afins no mesmo tema, a gente pode falar. Verdade. O tema, então, hoje é a quinta dimensão transformando a consciência. Você quer falar um pouquinho do tema? Sim, é interessante nós entendermos o que significa a transição planetária, no sentido prático, né, nas atitudes, no que nós usamos da transição planetária, que é justamente a transformação da quinta dimensão da nossa própria consciência. O que é transição em si? Né? É um período de passagem em que você vive o velho e começa a viver o novo. Você tem contato com o novo para deixar o antigo. E nesse interim você tem, né, essa passagem, né, de ciclo. E aí que nós vamos tratar um pouco do que significa a quinta dimensão no desenvolvimento da nossa própria consciência. Né? Como é que vai ser? Como é que vai ser a consciência? Como é que nós vamos agir, de fato, em quinta dimensão? Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Isso já foi bastante explicado, mas é interessante se nós voltarmos a falar e repetir e tudo mais, porque mais pessoas estão chegando no canal, estão chegando nos temas, né, estão começando a também despertar, entender o que é, né, essa transição planetária, o que é quinta dimensão, e aí é necessário voltar e também esclarecer, porque existem outras reflexões importantes do que nós vamos viver lá. Então, é um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Olha, que bacana. Walter, como a quinta dimensão é diferente da nossa compreensão tradicional de espaço-tempo? Como que ela é diferente? Porque lá não existe, de fato, a questão espaço-tempo. As linhas temporais não vão permanecer em quinta dimensão. O que significa isso? Que, de acordo com a nossa própria construção, da nossa percepção e consciência, nós vamos viver passado, presente e futuro simultaneamente. Que, inclusive, a realidade dos seres ascensionados, seres que nos assistem, a maior parte deles convivem neste ambiente. Passado e presente e futuro é uma coisa só. Não existe essa divisão que nós entendemos. Aí muitos podem querer imaginar, ou podem pensar, ou até perguntar, mas como assim? Né? Então, simultaneamente, estou vivendo essas três realidades. Obviamente que a consciência humana, a percepção humana, se adapta em razão da sua realidade. Então, vocês vão perceber como vai ser possível isso sem nenhum tipo de perturbação. O que acontece? Quando você vive o seu passado, você vive a sua experiência. Não é viver as torturas do passado, o que eu vivi, o que eu não resolvi. Não, quando se fala viver o passado, é viver o conhecimento. O passado aqui, entendam, conhecimento, sabedoria. É aquilo que você colheu ou colhe de positivo. Por isso que nós precisamos entrar tanto em contato com nós mesmos, para poder lidar com tudo isso. Porque senão você entra num processo, né, de lembranças negativas,
inúteis, que não te servem mais para nada, que fizeram, sei lá, parte em algum momento, não vão te servir para nada. E o seu passado vai ser vivido em razão da sua experimentação, do que você experimentou. Uhum. E o futuro será o quê? Diferentemente de pensar, bom, se eu vou viver simultaneamente as três realidades, inclusive o futuro, então você é capaz de ficar prevendo o futuro o tempo todo? Vou ficar prevendo o que vai acontecer amanhã? Não. Mas você vai saber que, de acordo com seus atos e com sua cocriação, o resultado que você vai colher no futuro. Simples assim. Hoje a nossa consciência é tão vaga e tão remota em relação a isso, que a gente não tem ideia que o ato que você pratica hoje é o resultado que você vai ter amanhã. Só que na quinta dimensão isso vai ser mais claro, né? Vai ser evidente. Né? Então você vai saber com consciência presente que você cocria. Então você vai saber que, de acordo com o que você está fazendo hoje, o que você vai colher amanhã, diretamente. E isso implica, né, numa reconstrução de si, porque aí vai ficar claro para aqueles que precisam dessa clareza, ou precisam desse entendimento, que tudo que você fizer de mal hoje, né, vai te refletir exatamente no amanhã, no imediato. Então, isso também tem um ponto que ajuda na nossa autocorreição, de a gente verificar, né, a questão ética, a questão, né, da bondade, né, que é a inteligência sentida. A gente fala, o que é bondade? Inteligência sentida, quando você sente seus processos de inteligência, né, quando a vida ordenada do universo é sentida, ela se torna bondade, que é diferente da mera intelectualidade, da mera inteligência praticada. A mera inteligência praticada a gente vê na Terra e vê no universo. Tem seres que não têm capacidade de exercer a bondade. Por quê? Porque eles não sentem os processos, eles apenas multiplicam, né, racionalizam tudo e usam a questão meramente mental e intelectual. E isso não é só uma coisa relacionada ao ser humano. É que o ser humano, nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, tem uma prerrogativa maravilhosa, maravilhosa. Vocês não, com todo respeito, né, e humildade, eu vou dizer, o ser humano não imagina o que ele é, e do que ele é capaz, e o que ele tem para si, no sentido de viver uma realidade de quinta dimensão e trabalhar com isso, simplesmente para aquilo que pulsa no seu peito. Né? Esse processo, essa máquina chamada coração, lá se opera algo inimaginável, sob o ponto de vista do que nós seremos capazes. Né? Então, gente, é um preparo que merece, sim, nosso carinho, nossa atenção, né? E, acima de tudo, né, a nossa iniciativa nessa transição, que a gente use essa transição para se conhecer, para se construir, para conseguir entender que no processo onde não vai existir mais, né, a transição e sim a realidade, nós possamos lidar com tudo isso, né, usar de tudo isso da melhor forma. Então, é isso que acontece e é isso que nós vamos viver. Walter, quais são os benefícios e desafios de vivenciar a quinta dimensão em termos de consciência e espiritualidade? Eu repito aqui o que muitos trabalhadores da luz estão dizendo, e eu já disse, e isso está evidente. Está pronto a eclodir uma onda no planeta que vai propiciar o convívio pacífico e útil com padrões vibracionais na consciência de quinta dimensão. O que eu chamo de estar pronto a eclodir? É justamente a capacidade que nós vamos ter de entender o passado no sentido útil, aplicar no nosso presente e ter consciência que aquilo que você está fazendo neste momento vai decidir a sua vida para o próximo instante. Né? Então, o que você está fazendo hoje vai ser a diferença do que você vai ter amanhã. Então, a humanidade vai ter a percepção de que tudo que ela promover no dia de hoje, neste momento, né, será o resultado do seu amanhã. E esse tipo de consciência é extremamente importante, porque hoje essa vaga consciência que nós temos, né, essa ideia desenhada, essa ideia profética negativa, né, eu estive olhando, né, porque a gente tem que observar o que existe, né, a gente não pode estar totalmente alheio, alienado, mas eu fiquei assistindo um ou outro documentário, né, que falava daquelas pessoas como o Nostradamus, a Baba Vanga e todos mais,
que tanto escreveram, que tanto falaram, não, porque ele acertou 90%, que acertou 80%, e por aí vai. Não vai mais se tratar nada disso, ninguém vai precisar fazer mais previsões do futuro. O futuro vai ser o resultado consciente do que você fizer hoje. Né? Independente porque o que se trata hoje, que se revela dessa forma, uma matrix, né? Uma gigante holografia, né? de ilusão que o ser humano vive, e claro, ele luta contra isso com a sua própria consciência, com o seu próprio eu. Mas isso lhe é desenhado, isso lhe é imposto como uma realidade. Por isso que essas personalidades do passado, e aí entra também a linha do tempo, que eu já expliquei para vocês, acaba em 2012, hoje é outra linha do tempo, tudo mais, por isso essas realidades nem todas se concretizam ou se concretizarão, né? Tem gente afirmando taxativamente que as últimas previsões dessas personalidades ainda estão por acontecer. Sim, não vão acontecer. O fato é esse, não vão acontecer. Pela mudança da própria linha do tempo. Só que em quinta dimensão, o que vai acontecer? Né? Volto no ponto. Você vive o presente para construir o seu futuro, e o seu futuro vai ser consciente. Por isso que se tem, né, essa questão maior que a vivência temporal estará ligada a uma coisa só. Presente, passado e futuro dentro do mesmo aspecto, da mesma consciência. Ô, Walter, qual é a relação entre o despertar da consciência e a possível transição para uma experiência na quinta dimensão? A relação do despertar da consciência e a própria transição é justamente você entender porque o que de fato está acontecendo, que está se revelando o antigo. Quem está desperto e prestando atenção, está vendo, está percebendo, é só procurar um pouquinho, só ter um pouco de interesse na internet, não ficar alheio, não ficar alienado, não ficar batendo o dedo em cima da tecla para coisinha de TikTok. Dá uma olhadinha com cuidado, né? Está sendo revelado tudo que se refere ao nosso passado. Estão desenterrando cidades que foram aterradas por interesses mesquinhos. Estão desenterrando. E aí vocês perguntam, não, mas é lá no deserto, no fim. Não, é embaixo de cidades europeias, embaixo de cidades americanas. Vocês não têm ideia do que está para surgir como fruto do nosso passado. Então, parte da transição é conhecer esse nosso passado, o que de fato aconteceu nesse planeta, aquilo que nos foi retirado. Hoje eu recebi um mapa de 1917 da cidade de Chicago, indicando 500 pontos de abastecimento de carros elétricos. Chicago, 1917. Portanto, a nossa transição, isso é só um exemplo, é um pequeno exemplo de tudo que nós vamos ver, é que as coisas estão vindo a conta gotas ainda. Mas claro que nós vamos saber tantas outras coisas. A própria história da Tartária, que tanto negam, e está cheio de mapas indicando a existência desse local. Fotos e mais fotos de seres tartarianos, dos gigantes da Tartária, pessoas de mais de 3 metros de altura. Tem fotos, já tem centenas de fotos dessa época ainda. E aí nós também vamos entender o porquê que, né, isso foi retirado do planeta. Né? Por que razão, de que forma, o que se sabe de imediato que a Tartária tinha uma tecnologia que nós ainda nem conhecemos, que eles já usavam naquela época. Então, obviamente, sempre essas tecnologias se referem à captação, transmissão e fornecimento de energia. E eles tinham um tipo de arquitetura que todos os prédios construídos com aquela arquitetura tinham autossuficiência energética, não precisava fazer ligação de relógio de fornecimento de energia, não tinha fiação, não tinha nada. A construção arquitetônica deles permitia que eles captassem e transformassem essa energia em algo utilizável na época. Então, essa transição planetária que a gente está vivendo é a consciência, para quem está desperto, da percepção do que foi o passado, para se entender o presente,
e saber lidar com o futuro. Nesse sentido, não é só informação. As informações são meramente ilustrativas. O que, de fato, pertence à transição é o que a gente bate aqui toda quarta e sexta-feira, a construção de si mesmo. Porque é isso que vai te importar. Em quinta dimensão, você não vai ter líder. Em quinta dimensão, você não vai ter quem te conduza. Você não vai ter partido, você não vai ter bandeira. Você vai ter, sim, raças, né, civilizações e culturas diferentes, mas isso é outra coisa. Mas algo que te conduza, que diga o que você tem que fazer, esquece. Isso não vai acontecer. Por isso que precisa do nosso preparo, por isso precisa desse contato. Então, uma coisa são informações, outra coisa é o nosso próprio desenvolvimento. Bacana, viu? Walter, como a ciência e a espiritualidade podem se unir aí para explorar e compreender essas ideias durante o período aí de transição planetária? A ciência somente vai sobreviver quando ela utilizar a bondade. Aí podem ouvir, nossa, ele está pegando pesado, né? Agora ele está romantizando, né, a existência humana, dizendo que a ciência só sobreviverá quando utilizar a bondade. E o que é a bondade dentro da ciência? É o que eu digo para vocês, a inteligência sentida. A inteligência sentida. A inteligência sentida, ela quebra dogmas, conceitos, preconceitos, doutrinas, crenças. Por quê? Porque aí nós vamos entrar na área de sentimentos, que não tem nada a ver com os emocionais da vida, que tanto nos foi dado de forma totalmente equivocada. O sentimento está no campo do quê? No campo quântico do seu coração. O seu coração, ele guarda um campo quântico gigantesco, um universo de múltiplas possibilidades onde a ciência vai encontrar todas as respostas. As respostas para a verdadeira ciência de quinta dimensão não estão na mente, estão nas linhas vibracionais de cada coração do ser humano. Só que isso é o processo, é um dos processos do despertar humano, de se viver a verdade, sentindo o efeito da vida e do universo. Daí que eu volto lá no que eu disse no começo, que o ser humano não imagina o que ele é, em termos de divindade, em termos de capacidade de lidar com a verdade, com a ciência em si, e com essa forma, né, divina de se expressar. Retiraram do ser humano a consciência que ele tem dentro dessa ligação para jogar tudo no plano mental, intelectual, que não é próprio. O ser humano, ele é tão perseguido no universo e tão execrado como ele está sendo feito, porque o que vocês estão vendo hoje acontecer no Oriente Médio é uma das últimas, não sei se é a última, espero que seja a última, mas acho que é uma das últimas tentativas de subjugar o ser humano. Não é aquele povo. Estão usando aquele povo, os dois povos ali envolvidos, para responsabilizar ideologicamente aqueles que não estão preparados para entender o processo. Mas a ideia é voltar, né, a querer subjugar o que é o ser humano. E eles estão lutando e pagando com a sua vida em detrimento da humanidade, para que nós atingimos a liberdade em relação a isso. Então, o que as pessoas, de fato, precisam saber é que a ciência será uma ciência de verdade quando ela usar a bondade. Mas não é a bondade passional, não é a bondade da entrega, é sim da compreensão, da consciência onde te dará todas as respostas possíveis e aquela que você precisa para você utilizar. A tua consciência fará uso de múltiplas respostas dentro da melhor que ela mesma vai encontrar diante dos fatos ou dos fenômenos e de tudo que a ciência poderá responder no futuro. Walter, quais são as implicações práticas do despertar consciencial, né, e da transição para a quinta dimensão em nossas vidas diárias?
Primeiramente, não existe, nesse momento, ferramenta mais eficiente e necessária do que a humildade. Quem não for humilde, não transcende. Quem não for humilde, não entende, não desperta. Porque a humildade permite que você se abra, que você pare de acreditar, que você passe a observar, a pesquisar, a reunir informações, refletir sobre isso e não se importar com bandeiras, dogmas e outras questões mais que te cercam e te prendem numa matrix de ignorância total. Nesta semana, estive num grupo de amigos e saiu a discussão quanto à origem de Jesus, se ele era judeu ou se ele era essênio. E essa discussão se dividiu, porque muitos que estudaram numa escola foram ensinados que Jesus era judeu. Outros que Jesus era essênio. Resumo das coisas, para mim, pelo menos, pessoalmente. Ele trouxe a maior mensagem possível de consciência do planeta. O resto, eu fico agradecido se ele for judeu, fico agradecido se ele for essênio. Né? A verdade é essa, porque o despertar e o caminhar e o construir não se importa com origens, bandeiras e tudo mais, e cores, e o que importa é a mensagem, é a atitude, é aquilo que você traz, aquilo que você constrói que te desperta. Isso é o mais importante de tudo. Então, as implicações práticas do despertar da consciência é a capacidade de ser humilde e de dizer, bom, eu vou me abrir, eu vou procurar compreender. Deixa a crença, deixa o ego, deixa aquela coisa, não, mas a vida inteira eu acreditei nisso, como? Sim, você não precisa largar os seus valores essenciais e seus princípios, mas se abra para entender a extensão disso. Sim. Né? Então, as implicações práticas para despertar, né, a primeira delas, e talvez a mais importante, é ter essa humildade. Porque quem vem fechado num processo de transição, não está nele, não está se transformando em nada, só está ali. Cheguei eu com meu pacotão, né, da minha persona, das minhas vontades, das minhas crenças, e isso não serve a nada, você não se constrói a partir desse fechar, e sim de se abrir, né, para o conhecimento, né, e para tudo que possa te esclarecer e te iluminar. Ah, que bacana. Walter, o que exatamente significa transição planetária e como ela afeta a nossa humanidade? Eu dei um pequeno spoiler disso aí, mas vale a gente continuar falando um pouco, né? É desvendar o antigo, entender o presente, para ter certeza do seu futuro. Porque a transição, ela já tem uma linha forte de quinta dimensão. Então, você precisa entender o passado, conhecer o passado, e nós estamos começando primeiro a conhecer o passado em relação ao mundo, que é o que eu comentei, da Tartária, do que está sendo encontrado, dos gigantes, né, que ali habitavam, da tecnologia, que todo mundo acha hoje que o carro elétrico é moderninho, que é o atual, e isso daí é uma coisa batida, uma coisa que só voltou, né, a ser usada, entre outras coisas mais que existiram e que vão aparecer, vão se esclarecer. Então, esse entendimento primeiro é material, é da Terra, daqui a pouco será o seu, você vai estar se enxergando. Lembram quando eu falava da Storm, né, que ela vinha lá dos altos planos até chegar, né, no nosso momento está chegando. Então, hoje nós estamos vendo o passado do planeta. Logo, logo você verá o seu passado. Para que você entenda o seu presente e saiba o que vai acontecer no futuro. Porque essa é a linha de transição para a quinta dimensão. Mas você vai saber as consequências do seu futuro, porque você vai ter consciência do que você estiver fazendo hoje, aquilo que você vai colher amanhã. Você vai ter consciência disso. Porque hoje, ou no curso da terceira dimensão,
nos ensinaram de forma racional. Ah, é lógico, que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Mas isso é só discurso. A grande massa nem faz sentir tamanha verdade que tem nisso. Que você planta hoje, você vai colher amanhã. Só que a partir da transição, entrando para a quinta dimensão, você vai ter consciência disso. Ou seja, você vai sentir o resultado imediato do que você vai viver amanhã. Por isso que nós vamos ter que ter cautela, parcimônia, resignação, tolerância, empatia. Porque o hoje te fará exatamente, né, o resultado do amanhã. E isso vai ser muito perceptível. Por consciência. Não por nenhum tipo de, né, de aspecto profético, e sim de consciência. Bacana. Ô, Walter, quais são os sinais ou sintomas típicos de uma transição planetária em curso? Voltando, tudo que você possa imaginar que você não consiga identificar no ambiente de um profissional médico como doença. Isso é parte, estou falando da parte física que as pessoas estão enfrentando, que é a parte da transição. Obviamente, eu não estou dizendo aqui para ninguém que sinta alguma coisa lhe perturbando fisicamente, não procure, né, um profissional médico. Claro, faça isso. Entretanto, aquilo que os profissionais não encontram resposta, você pode ter certeza que é mudança energética vibracional. E aí vem dores no corpo, eventuais dores de cabeça, enxaqueca, enjoo, dor na base, na parte de cima aqui do palato, acima, a dor de cabeça aqui no meio, isso é movimentação vibracional da pineal, é o despertar da pineal, né? Isso, né? Desarranjos intestinais, muito comum, até mesmo pelo seu própria mudança do seu estado psíquico momentâneo, que muitas vezes nós somos conduzidos temporariamente a estados de tristeza e depressão que a gente até tenta entender. São temporários, assim, dependendo do estado de despertar de cada um, pode levar alguns dias. Tem gente que leva um dia, tem gente que leva mais dias. Eu tenho passado por um pouco de tudo isso. E, de repente, aflora um estado de satisfação, de se sentir bem, né? Enormemente diferente do que eu passei há dias atrás. Isso significa o quê? Mudança de estado vibracional, né? Dentro dessa transição. Junto com essas mudanças, né, sintomáticas no físico das pessoas, tem a mudança sintomática do humor, né? Que a gente tem vezes que, né, você está totalmente motivado e tanto quanto, muitas vezes, você não tem vontade de fazer exatamente muita coisa. Eu sou uma pessoa que tenho muito o que fazer na vida, mas nem sempre eu tenho a motivação proporcional ao que eu tenho que fazer. Então, vale o quê? Descansa, ou faz alguma outra atividade que permita, né, você compatibilizar, porque quando eu estou no meu estado, né, me fazendo de exemplo, né, para essa resposta, quando eu estou naquele estado que parece preguiça, mas na verdade não é, né, o que eu procuro fazer? Eu procuro compatibilizar uma outra atividade que eu consiga levar dentro do cansaço, dentro da exaustão, que não é uma coisa comum, mas é uma coisa que acontece na transição planetária. Nós estamos vivendo isso. E eu posso assegurar que já tem aí, para mim, pelo menos, eu já vivo isso há mais de 10 anos. Não é de 2, 3 anos atrás, não. Né? Mais de 10 anos que eu vivo isso. Lá atrás, menos intenso, um pouco diferente, umas situações diferentes, depois foi mudando, agora também é diferente. E isso vem transformando todas as pessoas. Eu conheço dezenas de pessoas que falam sobre isso, eu comento. Sim. Muitas estão indo para o caminho errado, tomando muitos fármacos, sabendo que não tem razão para isso, mas, né, tem a crença, né, que o resultado é esse, que precisa procurar se aliviar nesta parte. Pessoas queridas, conhecidas, né, e que a gente fala, olha, dá um tempinho, faz um esforço aí, né, mas, enfim, é o processo de cada um, que é um processo de transformação.
e tudo mais em relação à transição planetária do que vocês estão vendo acontecer, né? Com os eventos no mundo, tanto climáticos como políticos, né? Sociais, econômicos e por aí vai. Tudo isso faz parte da grande transição que nós estamos vivendo. Ô, Walter, existem líderes espirituais ou filosofias que promovem aí a ideia, né, de transição planetária? Se sim, por que cada um fala diferente? Porque estão presos nas próprias crenças. Cada um está preso nas suas próprias crenças. Então, relaciona com aquilo que acredita. E tem mais. Eu nunca fui líder religioso, mas eu sei o que é ser. Se a pessoa não mantiver o seu discurso, ela desmancha o seu grupo. Verdade. A última coisa que um líder quer é dizer para o seu grupo o que eu estou falando para vocês. Porque cada um vai procurar por si o seu caminho e o que vai acontecer? Ninguém vai mais lá nos salõezinhos, uma ou duas vezes por semana, sentar lá tudo com, né, ouvindo os mesmos sermões, né, as mesmas coisas. Então, cada um fala o que quer de acordo com o seu interesse e sua forma de convencimento do seu grupo. E vou dizer para vocês, existem milhares de pessoas nos grupos convencidas dentro da ideia de um que está lá falando, de um líder lá daquela parte. Mas aí é o despertar, que tem que vir a cada um para fazer a sua escolha e entender. Com isso também não estou dizendo que as pessoas têm que abandonar. Agora, respondendo a essa pergunta, porque essa pergunta foi feita por um internauta, né? Por que cada um fala uma coisa? Porque está ligado às suas próprias crenças. É verdade. E na sua própria necessidade da manutenção do seu grupo, né, ligado. Porque se ele abrir realmente para a verdade, o grupo se desmancha, perde o sentido. É isso aí. Nós estamos entrando numa era onde os gurus vai acabar tudo isso, né? Quem vai caminhar com a consciência vai estar bem. Então, é uma opção inteligente, do meu ponto de vista, né? Ô, Walter, qual é o papel da espiritualidade na compreensão da transição planetária? O autoconhecimento, a construção de si mesmo. A espiritualidade vai te conduzir a isso. O plano da espiritualidade te conduz a isso. E também precisa ter cuidado, porque o plano da espiritualidade está totalmente sitiado por mentiras, por hologramas, por falsos umbrais, por falsos mensageiros, por falsos mestres. Então, o mesmo cuidado que nós temos que construir aqui, em relação ao que nós conhecemos, é o plano de quarta dimensão, o plano da espiritualidade. Então, se você realmente é um ser, né, a se espiritualizar, a buscar os caminhos, né, da sublimação de si, aproveite para se conhecer, para o seu autoconhecimento, que é isso que lhe importa de verdade. Porque também uma espiritualidade idealizada não te leva a lugar nenhum. Verdade. E eu fiz parte de um grupo, um determinado tempo da minha vida, e pessoas antigas desse grupo, era um grupo de estudo esotérico, com todo o respeito, viajavam literalmente na maionese. Viviam sonhando com o plano da espiritualidade e aqui na Terra estavam esculhambados. E esculhambavam os outros também. Então, o plano da espiritualidade tem que servir como um apoio ao seu autoconhecimento, ao seu crescimento, e não uma ferramenta ilusória, que depois que você desencarnar, você vai encontrar, você não vai encontrar nada. Vai quebrar a cara ali, porque, inclusive, o plano da espiritualidade mudou bastante. Faz tempo que eu morri, então não estou atualizado nisso, né? Morri fisicamente falando. Então, não estou sabendo exatamente, mas as notícias que a gente está recebendo que já mudou bastante, não é mais como a gente desencarnou das outras vezes, não. Então, vamos se preparar para saber quem nós somos, porque é com cada um por si, em si, que vai conseguir encontrar o caminho. Isso mesmo.
Porque senão vai se criar aqueles grupos gigantescos de almas perdidas, entre aspas, que vão ter que ser levadas a encarnar num outro lugar, tudo mais, com o risco de terem seres que vão conduzir elas a uma grande holografia, uma grande mentira, como aconteceu aqui, que é um assunto para a gente falar numa outra live, que é bastante interessante para as pessoas saberem o que é morrer, né, para a espiritualidade aqui no planeta, o que foi, né, agora está sendo um pouco diferente, e o que foi voltar para cá, e como é que a gente voltou, isso é interessante um dia falar, que é a consciência, né, do seu plano espiritual, isso é bom um dia a gente conversar também um pouco sobre isso, porque é bastante esclarecedor. Vai ser ótimo. Ô, Walter, como a transição planetária está relacionada às preocupações ambientais e à sustentabilidade? Com a verdade, porque a transição planetária e o plano da quinta dimensão não aceita as mentiras que estão aplicando sobre isso. O que eu chamo de mentiras, né? O poder aí instituído no planeta utiliza esses assuntos, primeiro, para incutir medo nas pessoas, segundo, para colocar agendas que são totalmente irreais, né? Inclusive o que está acontecendo hoje no plano aí da modernidade, porque tudo que manda hoje parece que na vida das pessoas é a palavra carro, né? Carro daqui, carro dali, se o carro é isso, o carro é aquilo. Esse negócio que veio aí com a eletricidade, né? Não tem nada de sustentabilidade, nada de ambiental, né? Só de metais pesados dentro de uma bateria desses veículos aí, né? É absurdamente caro no sentido ambiental. Então, a transição planetária, a quinta dimensão, vai lidar com a verdade. E ela vai retirar do planeta aquilo que, né, não compõe, de fato, né, a nossa existência aqui. Inclusive aquelas coisas que não são verdade sobre camada de ozônio, né, efeito estufa, né, e tudo mais que inventaram, né, para amedrontar o ser humano e para conduzir, limitar, né, e deixar o ser humano apavorado para controlar ele, né? Então, essa ignorância, essa institucionalização, pegar essas menininhas novinhas, né, com carinha de anjo e pôr lá na ONU para falar bobagem, né? E agora que o mundo realmente, o ser humano realmente precisa de alguém que tenha voz para isso, elas não aparecem, né? Porque não é para isso que elas existem, né? Existem para outras coisas. Tudo isso a transição planetária vai revelar, está revelando, e a quinta dimensão não vai admitir a verdade mesmo. Em quinta dimensão, o planeta vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos parar de jogar esgoto nos rios, né? Nós vamos saber tratar as coisas, né? Saber tratar a natureza, ter responsabilidade, não ficar plantando árvore por plantar, depois ser obrigado a cortar, né, uma árvore centenária simplesmente porque plantaram no seu jardim, né? E por aí afora. Então, são tudo coisas que o ser humano vai receber como educação e consciência, porque nós temos que ter consciência do meio ambiente, da sustentabilidade, e não informações falsas, né, ou ideológicas, como estão fazendo até hoje. Então, é meio um pouco disso que vem aí para frente. Espero que essas perguntinhas que a gente trouxe aqui, dos nossos internautas, tenham esclarecido um pouco dessa questão tão ampla, né, tão cheia, né, de novidades, que é a nossa transição planetária e o nosso mundo de quinta dimensão e como ele vai funcionar. Isso aí, Walter. Eu tenho uma última perguntinha aqui que me mandaram e eu gostaria de estender só um minutinho para que você respondesse, porque foi uma pergunta muito recorrente durante o programa, que estão me enviando aqui pelo Cron TV. Eles querem saber sobre todos esses conflitos, se isso pode acarretar um conflito mundial muito maior do que está, e como isso pode ser cessado usando a espiritualidade. Em primeiro lugar, a intenção é essa, como já foi em outras ocasiões. O conflito anterior do leste europeu, que não deu em nada, não, ele deu prejuízo, pessoas sofreram, tudo mais, mas não deu em nada nas intenções, é a mesma coisa que está acontecendo no Oriente Médio. Digo a vocês que esse conflito foi provocado pela parte, inclusive, que está se defendendo, não a parte do povo, mas a parte que está infiltrada num conceito de controlar esses povos, os dois povos, né, que estão ali se enfrentando, que não são os povos, são forças negativas ali
colocadas. Isso não vai gerar um outro conflito, por quê? Porque não está mais em qualquer tipo de programação, autorização, intenção, eu digo, né, que vai ser levada em frente, esse tipo, né, de situação mundial, né? Então, isso é uma certeza que se tem. Quanto à extensão do que está acontecendo e as consequências, inevitável e é impossível não se sensibilizar ou não entender o quanto isso é pesado para o planeta e para aqueles que estão sofrendo. As pessoas que querem colaborar para minimizar aquela dor, minimizar aqueles efeitos, faça meditações. Não fica pegando notícias de internet e fica repetindo, fica acompanhando, né? A mídia aberta aí fica o tempo todo. Ontem eu fui jantar antes de uma reunião que eu tinha à noite e tinha aquela coisa horrível de televisão ligada no lugar onde estava comendo por volta das 6, 7 horas da noite. E aí estava passando um noticiário local, onde o tempo todo, eu fiquei 40 minutos no local, estavam mostrando imagens, e falando, e colocando, e apontando, e não sei o quê, e as pessoas ali consumindo isso. Não façam isso, não façam. Se as pessoas querem minimizar essa dor e essas consequências, medite, faça orações, faça intenções, mas não participem, até porque a divulgação dessas imagens repetitivas, que é para gerar, inclusive, audiência nos meios de comunicação, só serve para destruir o ser humano, para te deixar apavorado, para te deixar com medo e com essa preocupação. Porque nós que não acompanhamos isso desta forma, nós temos a certeza que não vai acontecer, porque nós deixamos de ter medo. Não vou dizer que eu nunca tive, mas eu deixei de ter esse medo implantado, porque a ideia é essa. E ainda se não der certo, e não vai dar, para os escuros, eles querem o efeito do medo que isso provoca, porque nisso eles também se aproveitam. Então, não seja um agente transformador negativo. Se liberte disso e trabalhe positivamente. Porque se a humanidade se reunir realmente em intenção positiva, isso acaba amanhã. Só que a humanidade não está fazendo isso. Verdade. A grande maioria está trabalhando, absorvendo, comentando, tomando partido, acusando. Então, uns estão do lado palestino, outros estão do lado do outro lado. E, gente, nenhum dos dois lados quer isso. Eles querem viver em paz e viver sua vida. Ninguém levanta de manhã querendo ver o outro, né, destruído. Só que isso é colocado historicamente lá. E foi alimentado e alimentado. E quando vocês souberem quem provocou aquilo lá, vocês vão ficar estarrecidos. Eu não posso falar isso aqui. Não posso. Por todas as razões. Não é nem para cair o canal. Aí caiu eu, se eu falar. Mas um dia vocês vão saber quem provocou aquilo. Vocês vão ficar estarrecidos. Aquilo não é nada do que vocês estão vendo. Não é nada do que está desenhado. Quem provocou aquilo, vocês não imaginam. Então, vamos ter paciência, vamos lutar pelo bem, vibrar pelo bem e tocar a vida, né? E não alimentar o medo, porque o medo é a ferramenta que eles querem para conduzir a forma que as pessoas pensam e reagem em relação a tudo aquilo lá. Bom, Walter, queria te agradecer por mais esse programa maravilhoso, agradecer a quem nos assiste, quem vai nos assistir também, e também a nossa querida Cida, né, da TV Galáctica, que gerencia o canal, ao Wagner Dorim, Karen Rodrigues, e a todo mundo aí que está conectados com a gente aqui. Gratidão, Walter. Fica à vontade para você se despedir do pessoal. Gratidão, Cris, por mais esse dia aqui, esse horário com a gente aqui. Esse tema foi bastante rico, né? Porque o interesse das pessoas é importantíssimo aqui, para a gente falar um pouco. Esse assunto, transição planetária e quinta dimensão, é algo que a gente realmente precisa aproveitar o interesse das pessoas, como a gente fez hoje aqui, né? E contribuir com essas respostas, que eu acho que é muito importante. O pessoal realmente está trabalhando, né, para isso. Também vou deixar minha gratidão para a Cida, que gerencia o canal aqui com muito carinho,
né, abre o sinal para a gente aqui, a equipe da TV Galáctica também, e todos aqueles que estiveram ao vivo, assistindo aqui, o pessoal que ainda vai assistir, e essa turma maravilhosa que fica conversando com a gente aqui no cantinho da tela, né, eu estou falando aqui com vocês, eu puxo o olho aqui no cantinho, de vez em quando eu dou uma lida, né, que é um pessoal maravilhoso, muito carinhoso aqui, gratidão também, né, nós gostaríamos de ter aí um tempo muito longo para estar falando com todo mundo aí, mas a gente deixa a nossa gratidão, né, e o nosso empenho de estar aqui semana que vem com mais um tema aí para conversar com vocês. É isso aí, pessoal. Então, até sexta-feira e quarta-feira na Cron TV, Dr. Walter tem um programa chamado Acendendo Você, que continua com esses temas maravilhosos, trazendo muito esclarecimento. E, como disse o Dr. Walter, a maior coragem é não ter medo da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Libertador. A verdade é libertador. Walter, gratidão. Beijo no seu coração. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até mais. Até o próximo ponto zero. Tchau.